Quero começar por dizer que este é um espaço seguro, podem fazer perguntas, seja diretamente, seja aí no Q&A, seja depois quando tivermos mais oportunidade para isso. Os meus contactos também vão ficar aqui disponíveis, portanto também podem falar comigo depois disto e mantemos o contacto para lá deste ciclo de debates. Vou tentar tomar atenção ao tempo, para ver se não me estico aqui demasiado. O meu papel na ILGA é ser gestora de projetos e técnica de apoio à vítima. Enquanto gestora de projetos significa que giro todos os projetos dos quais a associação é parceira e nos quais a associação decide implementar. E sou também técnica de apoio à vítima e coordeno o nosso departamento jurídico. Para quem não sabe, a ILGA Portugal é a maior e a mais antiga associação que luta pela igualdade e contra a discriminação em razão da orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais. Foi estabelecida em 1996 e o nosso principal objetivo é a integração total das pessoas LGBTI+, e das suas famílias, e nós fazemos isto através de um conjunto de serviços que disponibilizamos à população e às suas famílias. Temos um serviço de apoio à vítima LGBTI+, um serviço de apoio psicológico, um serviço de apoio social, um serviço de apoio jurídico, temos uma linha de atendimento telefónico e temos um centro comunitário na Baixa de Lisboa. Temos uma única sede, que é precisamente esta, na Baixa de Lisboa, temos os escritórios e centro LGBT, mas o nosso trabalho estende-se um pouco por todo o território, também dentro das nossas capacidades. Eu venho falar-vos sobre boas práticas para uma educação LGBTI mais inclusiva e faz sentido, quando falamos disto, começarmos por aquilo que existe em matéria de legislação na educação em Portugal. Portanto, é precisamente por aí que vamos começar, sem nos estendermos muito, porque este tema da legislação se calhar não é assim tão apelativo quanto é para mim, pessoalmente. Mas assim um overview genérico daquilo que são as boas práticas que já existem na lei. E começamos pela Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 13 afirma que ninguém pode ser privilegiado, favorecido, prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de quaisquer obrigações, com base num conjunto de características que são protegidas à luz da lei. Dentro destas características protegidas, com uma alteração que houve em 2004 à Constituição da República Portuguesa, foi incluído o conceito de orientação sexual. Portanto, as pessoas não podem ser discriminadas de uma forma geral, de acordo com a nossa Constituição, em razão da sua orientação sexual. Infelizmente, do ponto de vista legislativo, não houve mais nenhuma alteração a esta lei, o que significa que os conceitos de identidade de género, expressão de género e características sexuais não existem ainda nesta proteção geral no princípio da igualdade e da não discriminação. Mas agora, referindo-nos especificamente àquilo que existe no contexto escolar, temos a Lei da Educação Sexual em contexto escolar, a primeira aprovação é de 2009, e é uma lei que estabelece de uma forma bastante geral o enquadramento para o ensino básico e para o ensino secundário nos estabelecimentos públicos e privados. E nos seus primeiros artigos diz-nos também que os objetivos principais são o respeito pelas diferenças entre as pessoas e menciona o conceito de orientação sexual, nomeadamente a eliminação da discriminação em função da orientação sexual. Ainda não existe também o conceito de identidade de género nesta lei, mas outros muitos documentos foram adotados depois disto e no seguimento desta lei que já mencionam o conceito de identidade de género. Depois temos a Lei do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, esta de 2012, que estabelece que a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de género é proibida, portanto, aqui já temos um novo conceito que protege as pessoas trans, porque estamos a falar da questão da identidade de género, e que declara que uma das funções das pessoas estudantes é tratar com respeito, com justiça, qualquer pessoa que seja membro da comunidade escolar, evitando situações de discriminação. Depois temos a Estratégia Nacional para a Igualdade e para a Não Discriminação. É uma estratégia que está em vigor desde 2018 e ficará em vigor até 2030. E dentro desta estratégia foi incluído pela primeira vez um plano de ação nacional de combate à discriminação por orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais. Portanto, foi a primeira vez que tivemos um plano de ação específico nesta matéria.
Este plano só esteve em vigor até 2021, portanto, desde 2018 até 2021. Terminou, não foi aprovado mais nenhum plano desde então, portanto, nesta matéria fica aqui um bocadinho um vazio legal, mas o seu objetivo, ou dentro dos seus objetivos específicos, estava a promoção da desconstrução de estereótipos, por exemplo, a ideia de construção de um espaço mais seguro na escola, e veio também ligar-se bastante com aquilo que vem a seguir, que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Esta Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania é o documento que cria a disciplina de cidadania, que estou certa que vão conhecer. E, portanto, também é um documento bastante importante, na medida em que esta disciplina de cidadania, que é suposto ser uma disciplina exploratória, permite que sejam abordadas temáticas nas salas de aula relacionadas com direitos humanos, com diversidade, com inclusão, e numa lógica de preparação e de abertura de quadros de referências e de horizontes das pessoas estudantes, numa lógica também de tornar todas as escolas e todos os espaços mais seguros para todas as pessoas que os frequentam. Depois temos uma lei mais genérica, mas que tem a sua parte adaptada diretamente às escolas. Temos a Lei da Autodeterminação de Género, que é a lei que estabelece o direito à autodeterminação das identidades, da identidade de género e da expressão de género, ou seja, permite que as pessoas possam fazer alteração dos seus documentos em função da sua identidade de género, e permite também que acedam à parte clínica desse mesmo processo de afirmação. E no seguimento desta lei da autodeterminação de género foram aprovados 2 documentos que estão diretamente relacionados com o contexto escolar. O primeiro era um despacho que foi direcionado às escolas, e o segundo foi um documento em jeito de recomendações, que foi feito pelo Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior e que foi remetido diretamente para todas as universidades. Não é um documento público, este último foi enviado diretamente e a partir daí pode ser usado. Este despacho que aparece aqui foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional em 2021, o que significa que não está em vigor desde então, mas na verdade aquilo que foi considerado inconstitucional foi a forma do documento e não o seu conteúdo, porque o conteúdo deriva diretamente daquele que é o conteúdo da Lei da Autodeterminação de Género e, portanto, o conteúdo continua válido, mas o Tribunal Constitucional entendeu que não deveria ter sido o Governo a legislar sobre esta matéria, que devia ter sido a Assembleia da República, portanto, decidiu considerá-lo inconstitucional e, neste momento, vários partidos, há pouco tempo, apresentaram novos projetos de lei sobre esta temática para que se possa adaptar esta lei da autodeterminação de género ao contexto escolar. Portanto, falamos de questões como a utilização social, a utilização do nome social das pessoas estudantes, a utilização dos pronomes pelos quais se identificam, repensar a estrutura das casas de banho, dos balneários, de todas as instalações sanitárias para que possam ser acessíveis para todas as pessoas e confortáveis para todas as pessoas. Portanto, são aqui documentos muito específicos e que protegem sobretudo as pessoas trans e as pessoas intersexo no contexto escolar. Portanto, aqui a nível de legislação era isto que eu vos queria mostrar. E agora tenho aqui um mapa muito interessante para vos mostrar também. Este mapa chama-se LGBTI Inclusive Education Index da IGLIU. A IGLIU é uma associação de estudantes internacional, uma associação de estudantes LGBTI, de pessoas jovens, digamos assim, e este mapa é um recurso extremamente importante, é publicado com alguma regularidade, diria que anualmente, mas sem certeza, se bem que este mapa é do ano passado, e o que faz é uma avaliação destes países que aparecem aqui representados, quanto às boas práticas e leis no que toca ao contexto da educação na temática das identidades LGBTI+. Portugal tem, neste momento, 54,5 pontos percentuais nesta matéria. Por isso é que ainda aparecemos ali num certo amarelo que fica entre o 50% e o 62,5%. Ainda estamos assim um bocadinho longe do verde, que já seria um campo mais seguro.
que é que nos falta, então, em matéria de contexto de educação de pessoas LGBTI+. Falta a proibição da discriminação no caso das características sexuais, não existe ainda, existe, como vos disse, para orientação sexual, para identidade de género. A expressão de género também não é mencionada, mas de uma forma mais lata pode-se incluir dentro da identidade de género, mas ficam a faltar as características sexuais, o que significa que, de certa forma, as pessoas intersexo não estão protegidas. Ficam a faltar políticas específicas e planos de ação específico, como vos disse desde 2021 que aquele plano de ação que mencionei não está em vigor e não foi substituído por outro, pelo que fica aqui este vazio. O currículo que existe não é inclusivo e ainda faltam bastantes materiais para que o seja, e não há treino, não há formação obrigatória para as pessoas docentes sobre esta matéria, apesar de nós entendermos que existe uma grande vontade de que haja esta formação, e também não existem recolhas de dados sobre situações de bullying em razão de características identitárias. E como sabemos, dados estatísticos são muito importantes para que se façam avançar coisas. Não havendo dados estatísticos, é como se o problema não existisse e, portanto, não há necessidade de avançar para pensar numa solução para ele. Se quiserem aceder a este mapa, tem aqui também o link. O mapa é bastante interativo, conseguem clicar em todos os países e perceber facilmente o que é que se passa nos outros países e o que se passa no nosso, e fazer aqui uma análise comparativa. Trago-vos outro mapa. Não se preocupem que isto não será uma aula de geografia. Este mapa é bastante recente, saiu há 2 semanas, já saiu este mês, em maio. Nós publicámos-lo por volta do 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia. E este mapa, sim, é publicado todos os anos. Chama-se Rainbow Index Map e é publicado todos os anos pela associação ILGA Europe, que é a associação mãe de todas as associações LGBTI+, na Europa. Neste mapa é verdadeiramente um ranking, coloca os países por ordem, tendo em conta as suas políticas, aquilo que foi desenvolvido no último ano em matéria de direitos humanos das pessoas LGBTI+. Portanto, sendo mesmo um ranking, significa que nós temos um lugar neste mapa. Querem tentar adivinhar qual será esse lugar? Dou-vos um bocadinho, porque esta coisa de ver o chat e por aí fora. Querem tentar? Alguém diz segundo, é uma posição bastante ambiciosa. Ok, temos 3 opções no início do mapa e temos um 20º com muita falta de fé em Portugal, no meio da tabela. Ok, estou a gostar das vossas participações. Já temos uma pessoa que acertou, portanto já posso partilhar e dizer-vos qual é que é o verdadeiro lugar em que Portugal está. Antes disso, dizer que faço este tipo de participações há muito tempo, já tive que apresentar este mapa muitas vezes. Bom, este em si não, é só a segunda vez que eu apresento porque ele é bastante recente, mas já apresentei diferentes versões deste mapa e faço sempre esta pergunta e gosto de ver as respostas. Portanto, a resposta que eu vos vou dar agora é uma resposta que me entristece particularmente, porque já dei respostas bastante diferentes. Neste momento estamos em 11º lugar. Temos um total de 62% de pontos percentuais. O que significa, parece positivo, mas tendo em conta resultados que já tivemos anteriormente, não tanto. Nós já estivemos em 4º lugar neste mapa. E portanto isso sim era uma excelente novidade. Neste momento já nem sequer estamos nos 10 primeiros lugares. O mapa do ano anterior estávamos em 9º e agora acabamos de descer 2 lugares. A verdade é que os pontos percentuais são exatamente os mesmos que tínhamos o ano passado, são 62 pontos percentuais. Portanto, não ganhamos nem perdemos pontos no índice, o que na verdade revela uma grande estagnação no avanço dos direitos humanos das pessoas LGBTI+, e que fez com que outros países subissem e tivessem posições com desenvolvimento na sua legislação. Mais uma vez, e porque já referi 2 vezes, a questão de não termos um plano de ação específico por não ter sido substituído quando o anterior terminou, foi um fator determinante para cairmos neste ranking no ano passado e continua a revelar-se um fator determinante no índice deste mapa.
O facto de não termos ainda feito uma lei para proibir as terapias de conversão também é um dos fatores para continuarmos nesta estagnação, e a questão de legislar este contexto escolar também continua a ser uma coisa que nos continuamente manda para baixo. A última grande alteração que foi feita em Portugal em matéria de direitos humanos das pessoas LGBTI+, foi a proibição, finalmente, a proibição de discriminação em razão da orientação sexual na doação de sangue. Até 2021, as pessoas gays e bissexuais não podiam dar sangue, simplesmente com base no princípio bastante errado de que todas as pessoas gays e bissexuais têm relações sexuais de risco, mas em 2021, finalmente, esta lei discriminatória terminou e, portanto, pôs-se fim a esta discriminação. E isto foi a última coisa extremamente importante que aconteceu em Portugal que proteja as pessoas LGBTI+, e, portanto, desde então temos esta estagnação. E agora vou-vos falar de coisas mais alegres, antes de terminarmos. Não sei se alguma vez alguém ouviu falar deste projeto. Foi um projeto que foi desenvolvido pela ILGA Portugal entre 2017 e 2019, chamava-se Aliança da Diversidade, e foi um projeto de educação que foi implementado no norte do país, semelhante àquilo que é conhecido como Gay Straight Alliances. O principal objetivo deste projeto era intervir no contexto escolar para a prevenção do bullying homofóbico e transfóbico e para a inclusão das pessoas estudantes LGBTI+, apoiando a criação de grupos juvenis na escola. Portanto, qualquer pessoa das escolas da região do Norte podia contactar o projeto para que se fosse desenvolvido um grupo, uma aliança da diversidade dentro da própria escola, e que a partir daí fosse capacitado para desenvolver projetos, organizar formações, ações de sensibilização e por aí fora dentro da própria escola, numa lógica de evitar estas situações de bullying e de transformar as escolas em lugares mais seguros. Deste projeto saiu aquilo que era, até há bem pouco tempo, o único estudo nacional sobre ambiente escolar para jovens LGBTI+. Foi feito um questionário e que trouxe relatos muito importantes e que descrevem bastante bem a sensação de segurança ou de insegurança que as pessoas estudantes LGBTI+, sentem na escola. Eu vou-vos mostrar alguns dos resultados. Temos aqui, sobre questões de insegurança, temos uma grande percentagem de pessoas a revelar que sentem insegurança por causa da sua orientação sexual ou por causa da sua expressão de género. Temos muitos relatos de pessoas que nos contam que evitam espaços como os balneários, como as casas de banho, como as aulas de educação física, precisamente por causa dessas sensações de desconforto, o que vai bastante em linha com aquilo que eu vos explicava sobre a questão das instalações sanitárias inclusivas. Áreas como recintos desportivos ou cantinas, portanto áreas mais sociais, são também bastante evitadas, e temos muitas pessoas a revelar-nos faltarem às aulas por causa disto. Portanto, não se sentindo confortáveis para participarem em alguns dos espaços sociais da escola, preferem faltar às aulas. Em relação a comentários negativos, a maioria da amostra refere ter ouvido comentários homofóbicos na escola. 3/4 desses comentários feitos por colegas, mas 3/5 tendo origem no pessoal docente e não docente da escola. Portanto, 62% das pessoas que responderam a este inquérito revelam ter recebido comentários negativos por parte de pessoas adultas que trabalham no contexto da escola. E quase metade destas pessoas afirmou que estes comentários causam muito incómodo. Este gráfico que vos trago aqui tem a ver com as intervenções das pessoas adultas na escola em relação a estes comentários. E é importante referir que o que salta aí mais à vista é a mancha azul para nunca e a mancha laranja para quase nunca ou poucas vezes. Ou seja, e isto é uma coisa que também já confirmámos com outros projetos e com outros inquéritos que implementámos. Há uma sensação geral por parte das pessoas estudantes de que as pessoas adultas da escola não vão fazer nada quando este género de situações acontece. E, portanto, sentem-se ainda mais inseguras, sentem-se completamente desprotegidas. E isto é um ponto que deve ser trabalhado
dentro de cada escola e, naturalmente, dentro de cada pessoa que é profissional de educação num espaço deste género. Estes comentários já são sobre a expressão de género, e temos novamente números que nos revelam que estes comentários existem, que são muito mais frequentes do que aquilo que pensamos e que afetam as pessoas no ambiente escolar, que é um ambiente onde é suposto sentirem-se confortáveis e sentirem que podem desenvolver todas as suas capacidades ao máximo. Há relatos também de assédio e violência, a questões verbais, mas também a questões físicas. Portanto, há pessoas a relatar-nos situações das quais foram vítimas neste contexto por parte de outros colegas, portanto, revelando aqui situações de bullying sobre as quais normalmente não existem dados e sobre as quais também não existe legislação específica para proteger, não é? Tirando aqueles documentos que vos mostrei no início, fica muito curto aquilo que existe de nível legal para proteger estas pessoas no contexto escolar. Da experiência que nós temos, cada escola acaba por ter a sua própria forma de lidar com estas situações, de combatê-las, de tentar evitá-las e depois de solucioná-las quando elas acontecem, mas não é uma coisa que seja transversal a todas as escolas, não há guidelines específicos sobre como resolver estas situações. E aqui trago-vos uma outra imagem, um logotipo, de um outro projeto que nós implementámos mais recentemente, terminou a sua implementação em outubro do ano passado. O projeto chama-se Schools Out e foi feito, é um projeto europeu, uma candidatura a um financiamento europeu, e o projeto foi implementado em 4 países diferentes: Portugal, Bulgária, Bélgica e Itália. E o que nós fizemos foi, além de muita pesquisa, de onde vem uma grande parte desta informação que eu hoje partilho convosco, além desta grande pesquisa que fizemos sobre os contextos nacionais de cada um dos países, para conseguirmos perceber qual é que era a base de trabalho em cada um dos países e a partir daí construir, nós fizemos aquilo que chamamos um toolkit para um ciclo de inclusão escolar. E depois testámos esse toolkit. Então, nós tivemos um ano letivo inteiro a acompanhar 2 escolas em cada um dos países, 2 escolas piloto, para percebermos, para testarmos este toolkit que criámos. Então a ideia é que todos estes materiais estão absolutamente disponíveis e podem ser pegados por qualquer associação LGBTI que queira dinamizar dentro de uma escola, e qualquer escola pode pedir-nos a nós também, se tiver interesse, para nós dinamizarmos este projeto na escola. O toolkit funciona com 7 fases. Começa com uma fase de entrevista, em que percebemos as necessidades da escola, avançamos para uma fase de questionários, tanto a pessoas adultas, portanto, pessoas docentes e não docentes da escola, como a pessoas estudantes, para conseguirmos analisar as disparidades que existem entre as respostas de um grupo e do outro, e vamos avançando fase a fase, até chegarmos à fase mais importante, e é o verdadeiro objetivo deste projeto, que é fornecer formação a pessoal docente e não docente nas escolas. Portanto, nós criamos um conjunto de formações, 2 delas são e-learning, portanto qualquer pessoa pode aceder-lhes e fazê-las em casa e no conforto do seu lar. As outras formações são formações dadas por pessoas formadoras. Nesta fase de teste fui eu que dei estas formações, mas todas elas podem ser utilizadas, e qualquer pessoa que tenha algum tipo de formação com estes públicos e sobretudo sobre questões LGBTI pode fazê-las. Portanto, nós criamos um conjunto de formações. Temos formações sobre como lidar com questões de bullying, temos formações sobre como tornar a escola num ambiente interseccional mais inclusivo, e formações sobre ensino, como incluir a temática das identidades LGBTI+, dentro das salas de aula, passando por ensino implícito ou ensino mais explícito, e perceber como lidar com todas estas questões. E também temos formações específicas para questões trans e intersexo, que são mais complexas ainda de perceber e que se ligam bastante bem com estas questões todas dos projetos de lei que estão neste momento a ser discutidos. Existe também a possibilidade de fazermos reuniões guiadas com estas escolas, que quiserem participar,
sobre os documentos da política da escola ou precisamente sobre a questão das instalações sanitárias que sejam inclusivas para todas as pessoas. Portanto, se tiverem interesse, podem dar uma vista de olhos na informação que está no nosso site sobre este projeto e, mais uma vez, todos os nossos contactos ficam disponíveis. Para já é isto, fico disponível para as vossas perguntas daqui a pouco. Obrigada.